Como aconteceu, de Arthur Conan Doyle. Ela era uma médium de escrita automática. Foi isto que ela escreveu. Consigo lembrar-me de algumas coisas naquela noite com toda a clareza, mas outras assemelham-se a sonhos vagos e fragmentados. É isso que torna tão difícil contar uma história com pés e cabeça. Não faço ideia, agora, do que me terá levado a Londres e me fez regressar tão tarde. Simplesmente confundo-se com todas as minhas outras visitas à capital. Mas a partir do momento em que saí na pequena estação de província, tudo se torna extraordinariamente nítido. Consigo reviver cada instante. Recordo perfeitamente o caminhar pela plataforma e o olhar para o relógio iluminado ao fundo, que marcava 11h30. Perguntava-me se conseguiria chegar a casa antes da meia-noite. Depois surgiu o automóvel grande, com os seus faróis berrantes e o brilho dos metais polidos à minha espera. Era o meu novo Robur de 30 cavalos, entregue precisamente nesse dia. Perguntei ao Perkins, o meu motorista, como é que o veículo se tinha portado, ao que ele respondeu que eu achava excelente. Vou experimentá-lo eu próprio, disse eu, instalando-me no lugar do condutor. As mudanças não são as mesmas, senhor, advertiu o funcionário. Talvez fosse melhor ser eu a conduzir. Não, gostava de o testar, respondi. E assim começámos o trajeto de 8 km até ao destino. O meu carro antigo tinha a caixa de velocidades à moda antiga, em ranhuras numa barra. Neste modelo, era preciso passar a alavanca por uma grelha para atingir as mudanças mais altas. Não era difícil de dominar e depressa julguei ter percebido a mecânica. Foi uma tolice, sem dúvida, começar a aprender um sistema novo no escuro, mas cometem-se muitas imprudências e nem sempre pagamos o preço total por elas. Correu tudo bem até chegarmos à descida de Claystall Hill. É uma das piores colinas de Inglaterra, com quase 2,5 km de extensão e um declive de 1:6 em certos pontos, apresentando 3 curvas bastante apertadas. Os portões da propriedade ficam situados mesmo no sopé, junto à estrada principal para Londres. Tínhamos acabado de passar o cimo da colina, onde a inclinação é mais acentuada, quando o problema começou. Eu seguia na velocidade mais alta e quis desengatar o motor, mas a alavanca encravou e tive de a forçar de volta. A esta altura, a máquina já seguia num ritmo considerável, por isso pisei ambos os travões, e um após outro, eles falharam. Não me preocupei tanto quando senti o pedal de pé ceder, mas quando pus todo o meu peso no travão de mão e a alavanca foi até ao limite sem prender, senti um suor frio. Estávamos literalmente a voar pela encosta. As luzes eram brilhantes e consegui fazer a primeira curva sem problemas. Depois enfrentámos a segunda, embora tivéssemos passado a arrasar a valeta. Seguiu-se um troço reto de 1,5 km, com o terceiro desvio logo abaixo, e depois disso, a entrada do parque. Se eu conseguisse entrar naquele refúgio, tudo ficaria bem, pois a subida até à residência faria o transporte imobilizar-se. O motorista portou-se magnificamente. Gostaria que isso ficasse registado. Ele manteve-se perfeitamente calmo e atento. Eu tinha pensado, logo no início, em atirar o carro contra o barranco, e o homem adivinhou a minha intenção. Eu não faria, senhor, disse ele. A esta velocidade do veículo capotaria e ficaria em cima de nós. Claro que o meu colaborador tinha razão. Ele chegou ao corta-corrente e desligou-o. Por isso, estávamos em roda livre, mas continuávamos a descer a uma velocidade terrível. Ele pôs as mãos ao volante. Eu mantenho-o firme, afirmou. Se o senhor quiser saltar e arriscar, nunca conseguiremos fazer aquela curva. É melhor saltar, senhor. Não, respondi eu. Vou aguentar até ao fim. Tu podes saltar se quiseres. Eu fico consigo, senhor, garantiu o fiel companheiro. Se fosse o bólido antigo, eu teria metido a marcha atrás à força para ver o que acontecia. Suponho que a transmissão se teria desfeito ou a estrutura se teria partido toda, mas teria sido uma hipótese. Assim eu estava impotente. O Perkins tentou passar para o meu lado, mas não se conseguia fazer isso naquele ímpeto. As rodas zumbiam como um vendaval e a carroceria rangia e gemia com esforço. Mas as luzes eram brilhantes e era possível manobrar com precisão milimétrica. Lembro-me de pensar que visão terrível e, no entanto, majestosa devíamos parecer a quem se cruzasse connosco. Era uma via estreita e nós éramos apenas uma enorme morte dourada e rugindo para quem se atravessasse no caminho. Fizemos a curva com uma das rodas a 1 metro de altura no barranco. Achei que íamos virar, com certeza, mas depois de oscilar por um momento, a máquina endireitou-se e disparou em frente. Essa era a terceira e última curva. Agora só faltava o portão. Estava à nossa frente, mas por azar, não diretamente. Ficava uns 20 metros à esquerda, na estrada principal onde fomos dar.
Talvez o pudesse ter conseguido, mas calculo que o mecanismo da direção tenha ficado danificado quando subimos o talude. O volante não girava com facilidade. Saímos da via secundária. Vi a entrada aberta. Rodei o comando com toda a força dos meus pulsos. Eu e o condutor inclinámos os corpos e no instante seguinte, a 80 km por hora, a minha roda direita dianteira embateu em cheio no pilar de pedra. Ouvi o estrondo. Tive consciência de voar pelo ar e depois... Quando voltei a ter consciência da minha existência, estava entre uns arbustos, à sombra dos carvalhos, junto à casa do guarda. Um homem estava de pé ao meu lado. Imaginei ao início que fosse o Perkins, mas quando olhei outra vez, vi que era o Stanley, um amigo que eu tinha conhecido na faculdade anos antes e por quem sentia uma afeição genuína. Houve sempre algo de particularmente empático na personalidade dele para comigo e eu orgulhava-me de pensar que exercia uma influência semelhante sobre o colega. Naquele momento fiquei surpreendido por vê-lo, mas eu estava como que num sonho, tonto e abalado, e totalmente preparado para aceitar as coisas como as encontrava, sem as questionar. Que desastre, disse eu. Meu Deus, que desastre terrível. Ele acenou com a cabeça e mesmo na penumbra vi que sorria, com aquele sorriso suave e melancólico que eu associava à sua figura. Eu era incapaz de me mexer. Na verdade, não tinha qualquer desejo de tentar o movimento, mas os meus sentidos estavam extremamente despertos. Vi os destroços do automóvel iluminados por lanternas. Vi o pequeno grupo de pessoas e ouvi as vozes abafadas. Estavam lá o guarda do parque e a mulher e mais um ou dois populares. Não me estavam a dar atenção, mas andavam muito ocupados em volta da viatura. De repente, ouvi um grito de dor. O peso está em cima dele, levantem com cuidado, gritou uma voz. É só a minha perna, disse outra voz que reconheci como sendo a do motorista. Onde está o patrão? Gritou ele. Estou aqui, respondi, mas eles não pareceram ouvir-me. Estavam todos debruçados sobre algo que jazia à frente do chassi. Stanley pousou a mão no meu ombro e o seu toque foi indescritivelmente reconfortante. Senti-me leve e feliz, apesar de tudo. Não sentes dor, pois não? Perguntou o companheiro. Nenhuma, respondi. Nunca se sente, disse ele. E de repente uma onda de espanto percorreu-me. Stanley! Mas ele tinha morrido de febre tifoide na África do Sul na Guerra dos Boers. Stanley, gritei, e as palavras pareceram sufocar-me na garganta. Stanley, tu estás morto? Ele olhou para mim com o mesmo sorriso suave e melancólico de sempre. Tu também estás, respondeu ele. Meia folha de papel, de August Strindberg. A última carrinha das mudanças tinha partido. O antigo morador, um jovem que ostentava uma fita de luto no chapéu, percorreu as divisões vazias pela última vez para garantir que nada ficara esquecido. Não, nada fora deixado para trás. Absolutamente nada. O inquilino dirigiu-se ao átrio da entrada, firmemente decidido a apagar da memória tudo o que lhe acontecera naquelas salas. Subitamente, os olhos do rapaz pousaram numa meia folha de papel de rascunho entalada entre a parede e o telefone. O fragmento estava coberto de anotações escritas por mãos distintas. Algumas passagens mostravam-se legíveis a tinta, enquanto outras surgiam a lápis, inclusive a vermelho. Tratava-se do registro de tudo o que vivera naquele breve período de 2 anos. As memórias que decidira esquecer estavam ali registadas. Era o resumo de uma existência humana em meia folha de papel. Ele desprendeu a folha. Era um pedaço de papel de rascunho amarelado e brilhante como o sol. O jovem colocou o bilhete sobre a prateleira da lareira na sala de estar e olhou de relance. No topo da lista figurava o nome de uma mulher. Alice. O nome mais belo do mundo, como lhe parecera na altura, pois era o da sua noiva. Ao lado do nome estava um número, 1511, que lhe fazia lembrar a numeração de um hino num painel de igreja. Por baixo lia-se banco. Era ali que residia o seu trabalho, o ofício sagrado ao qual devia o pão, a casa e a esposa, os alicerces da vida. Mas a palavra fora arriscada, pois a instituição falira e, embora o rapaz tivesse acabado por encontrar outro emprego, só o conseguiu após um curto período de ansiedade e inquietação. As referências seguintes eram florista e aluguer de carruagens. Remetiam para o noivado, a época em que o viúvo tinha os bolsos cheios de dinheiro. Surgiam depois referências à loja de móveis e ao decorador, de quando preparavam o lar. Lia-se transportadora, momento em que se mudaram para a casa nova. A bilheteira da ópera, número 5050, evocava os tempos de recém-casados e as idas ao espetáculo nas noites de domingo. As horas mais felizes foram passadas ali, sentados em silêncio, enquanto as suas almas se fundiam na harmonia do mundo de fantasia do outro lado da cortina. Seguia-se o nome de um homem agora arriscado. Fora um camarada de juventude que subira na escala social, mas que acabara por cair, corrompido pelo sucesso. O antigo companheiro decaíra de forma irremediável e fora forçado a abandonar o país,
Tão volúvel era a sorte. Agora, algo de novo surgia na história do casal. A anotação seguinte ostentava uma caligrafia feminina. Enfermeira. Que profissional seria? Naturalmente, a mulher bondosa, de capote largo e olhar empático, caminhava com passos discretos e nunca entrava na sala, seguindo direta pelo corredor para o quarto. Por baixo desta referência lia-se Dr. L. Pela primeira vez aparecia na lista um familiar. Mamã. Era a sogra, que se mantivera afastada para não perturbar a felicidade dos cônjuges, mas que acudira com prontidão quando foi necessária. Multiplicavam-se as notas a lápis colorido. Agência de emprego, porque a criada se despedira e fora preciso recrutar outra. Farmácia, o cotidiano tornava-se sombrio. Leitaria, tinha um encomendado de leite esterilizado, talho de mercearia, etc. A gestão da casa passara a ser feita por telefone, indício que a senhora não estava no seu posto. Não, ela não se encontrava ali, pois jazia acamada. O homem não conseguiu ler o que seguia, pois a visão escureceu. Sentia-se como alguém que se afoga e tenta ver através da água salgada. No entanto, estava ali escrito, de forma nítida, agência funerária, um caixão grande e um pequeno. E o termo pó fora acrescentado entre parênteses. Era a última palavra de todo o registro. Terminava em pó. E é precisamente isso que acontece na vida. O jovem pegou no papel amarelado, beijou-o, dobrou-o com cuidado e guardou-o no bolso. Em 2 minutos, revivera 2 anos da sua caminhada. O inquilino não saiu da habitação de cabeça baixa. Pelo contrário, levava a fronte erguida como um homem afortunado e orgulhoso, pois sabia que as melhores dádivas da vida lhe tinham sido concedidas. E sentia piedade por todos aqueles a quem tais bens são negados. O bacilo roubado de A.G. Wells. Este aqui, disse o bacteriologista deslizando uma lâmina de vidro sob o microscópio, é uma preparação do célebre bacilo da cólera, o germe da doença. O homem de rosto pálido espreitou pelo aparelho. Era evidente que o desconhecido não estava habituado àquelas lides, pois mantinha uma mão branca e inerte sobre o olho que não estava a usar. Vejo muito pouco, confessou ele. Ajuste este parafuso, sugeriu o cientista. Talvez o instrumento não esteja focado para a sua visão. Os olhos variam muito. Basta uma fração de volta para um lado ou para o outro. Ah, agora vejo, exclamou o visitante. Afinal, não há muito para ver. Apenas uns traços e fiapos cor-de-rosa. E, no entanto, essas pequenas partículas, esses meros átomos, poderiam multiplicar-se e devastar uma cidade. Extraordinário. O indivíduo levantou-se e, soltando a lâmina, segurou-a na mão contra a luz da janela. Mal se vê, comentou o forasteiro enquanto examinava a preparação. Hesitou. Estes estão vivos? São perigosos agora? Esses foram curados e mortos, explicou o mestre. Por mim, quem me dera que pudéssemos eliminar cada um deles em todo o universo. Suponho, disse o homem pálido com um leve sorriso, que não aprecio ter coisas dessas por perto no seu estado ativo. Pelo contrário, somos obrigados a isso, respondeu o investigador. O anfitrião avançou à sala e pegou num de vários tubos selados. Aqui está a coisa viva. Esta é uma cultura das próprias bactérias ativas. Cólera engarrafada, por assim dizer. Um ligeiro brilho de satisfação surgiu momentaneamente no rosto do interlocutor. É algo terrível de se ter em posse, afirmou ele, devorando o pequeno recipiente com os olhos. O bacteriologista observava o prazer mórbido na expressão do convidado. Aquele homem que o visitara naquela tarde com uma nota de introdução interessava-o pelo contraste de temperamentos. O cabelo preto e liso, os olhos cinzentos e profundos, a expressão desgastada e o modo nervoso do sujeito era uma mudança em relação às deliberações dos cientistas comuns. O académico segurou o tubo na mão pensativo. Sim, aqui está a peste aprisionada. Basta quebrar este frasco no reservatório de água potável, dizer a estas minúsculas partículas de vida que se multipliquem e a morte seria solta sobre esta cidade. Seria uma fatalidade misteriosa, impossível de rastrear, rápida e terrível. O mal seguiria as canalizações principais, continuou o perito, escolhendo e castigando uma casa aqui, outra ali, infiltrando-se nas lavagens das saladas e ficando adormecido nos lados. Esperaria para ser bebido nos bebedouros e filtrar-se-ia no solo. Uma vez introduzida na rede, a praga teria dizimado a metrópole antes de ser travada. O orador parou abruptamente, ciente que a retórica era o seu ponto fraco. Mas aqui está em total segurança, sabe? Em total segurança. O homem de rosto pálido assentiu. Os olhos do intruso brilhavam enquanto ele limpava a garganta. Esses anarquistas são os tolos por usarem bombas quando se pode alcançar algo deste género, comentou o visitante. Ouviu-se uma batida suave à porta. O bacteriologista abriu-a e a sua esposa sussurrou que precisava de 1 minuto.
Quando ele voltou a entrar no laboratório, o estranho olhava para o relógio. Não fazia ideia que lhe tinha feito perder 1 hora, disse o forasteiro. Tenho um compromisso às 4. O indivíduo saiu da sala, retirando agradecimentos. O dono da casa acompanhou até à saída e regressou pensativo. Como ele se babava com aquelas esculturas, pensou o cientista. Subitamente um pensamento perturbador ocorreu-lhe. O investigador apalpou os bolsos e correu para a entrada. Minnie! Gritou ele. Sim, querido, ouviu-se uma voz distante. Eu tinha alguma coisa na mão quando falei contigo agora mesmo, querida. Houve uma pequena pausa. Nada, porque me lembro perfeitamente que desgraça, interrompeu o bacteriologista, correndo desenfreado para a porta da frente e descendo os degraus de casa até à rua. Minnie, ao ouvir a porta bater com violência, correu alarmada para a janela. Ao fundo da rua, um homem esguio entrava para uma carruagem. O cientista, sem chapéu e de pantufas, corria e gesticulava de forma louca. Uma das pantufas saltou-lhe, mas o investigador não parou. Ele enlouqueceu, exclamou a esposa. É aquela maldita ciência dele. Ao abrir a janela, a mulher esteve prestes a gritar, mas o fugitivo, ao olhar subitamente para trás, pareceu ter a mesma ideia de loucura. O desconhecido apontou apressadamente para o perseguidor e disse algo ao cocheiro. A proteção do veículo fechou-se, o chicote estalou e, num momento, a carruagem e académico desapareceram ao virar da esquina. Minnie permaneceu debruçada na janela por 1 minuto, estupefacta. Claro que ele é excêntrico, pensou ela, mas correr por Londres em meias e logo em plena época social. Ocorreu-lhe uma ideia salvadora. Pôs apressadamente o chapéu, agarrou nos sapatos do marido, tirou o sobretudo do cabide e chamou uma carruagem que passava oportunamente. Siga por esta estrada e veja se encontramos um senhor de casaco de veludo e sem chapéu, ordenou ela ao condutor. Casaco de veludo e sem chapéu, minha senhora? Com certeza, respondeu o homem, dando ao chicote como se fizesse aquele serviço todos os dias da sua vida. Pouco depois, um grupo de cocheiros e curiosos junto ao abrigo de Haverstock Hill ficou sobressaltado com a passagem de um veículo conduzido furiosamente. É o Harry Hicks. O que lhe deu? Perguntou o senhor corpulento conhecido como o velho Tootles. Ele está a dar-lhe bem com o chicote, comentou o rapaz da estrebaria. Olhem, aqui vem outro maluco, disse o pobre Tommy Biles. É o velho George, observou Tootles, e leva um louco a bordo. Vejam como ele se tenta atirar da carruagem. Estará a perseguir o primeiro? O grupo animou-se, gritando incentivos à corrida. De repente, surgiu um terceiro transporte. Desta vez é uma senhora, exclamou o moço. Ela vai atrás dele, notou o velho Tootles. O que levará na mão? Parece um chapéu alto. Minnie passou sob uma salva de palmas, focada apenas na traseira da carruagem que levava seu marido para longe. O homem da primeira carruagem ia agachado a um canto com o pequeno tubo na mão. Seu estado de espírito era uma mistura de medo e exultação. Temia ser apanhado, mas a sua satisfação superava o receio. Nenhum anarquista antes dele tivera tamanha audácia. Ravachol e Vaillant, cujas famas ele invejara, eram agora insignificantes. Bastava quebrar o frasco no reservatório e o mundo ouviria finalmente falar dele. Morte, 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 pensava o fanático. Tinham-no tratado sempre como alguém sem importância, mas ele ia ensinar-lhes o que significava isolar um homem. Ao perceber que o bacteriologista estava apenas a 50 metros, o fugitivo ofereceu uma moeda de ouro ao cocheiro através do alçapão. Darei mais se conseguirmos escapar, gritou o passageiro. O dinheiro foi-lhe arrancado da mão e o chicote estalou de novo. A carruagem oscilou e o anarquista, tentando manter o equilíbrio, apoiou a mão com o tubo de vidro na proteção de couro. Sentiu o objeto frágil quebrar-se. Olhou desolado para as gotas de umidade e estremeceu. Bem, suponho que serei o primeiro mártir, pensou o infeliz. É uma morte horrível, mas ao menos serei recordado. No impulso para garantir o sucesso do seu ato, o homem bebeu o resto do líquido que ainda restava na ponta partida do vidro. Não podia falhar. Percebeu então que já não precisava de fugir. No Wellington Street ordenou ao condutor que parasse. Sentia a cabeça estranha e atribuiu o mal-estar à rapidez do veneno. Ficou parado no passeio, de braços cruzados, aguardando o seu perseguidor com uma dignidade trágica. Viva a anarquia! Chegou tarde demais, meu amigo. Eu bebi-o. A cólera está à solta, gritou o rebelde com uma gargalhada desafiadora. O bacteriologista, na sua carruagem, olhou com curiosidade através dos óculos. Bebeu? Um anarquista? Agora percebo, murmurou o cientista contendo o sorriso. Quando o investigador fez menção de descer, o anarquista lançou-lhe um adeus dramático e partiu a passos largos em direção à ponte do Waterloo, certificando-se que esbarrava o seu corpo contra o maior número possível de pessoas. O académico permaneceu imóvel, observando a figura que se afastava, sem manifestar surpresa, quando Minnie apareceu com os seus pertences. Muito gentil da tua parte trazeres as minhas coisas, disse ele à esposa. É melhor entrar, disse o marido, ainda a olhar para longe. Minnie estava convencida da loucura do companheiro e ordenou o regresso a casa. Calçar os sapatos? Com certeza, querida, respondeu o investigador enquanto o veículo virava. De repente, o homem soltou uma gargalhada. É algo muito sério, na verdade, comentou ele. Aquele sujeito é um anarquista. E eu, querendo impressioná-lo, peguei numa cultura de uma nova espécie de bactéria que causa manchas azuis em macacos. Como um tonto, disse-lhe que era cólera asiática.
O mestre explicou que o fugitivo tencionava envenenar a cidade, mas que agora apenas tinha engolido um agente que deixava um gatinho e vários cachorros cobertos de manchas de azul brilhante. O problema é que agora vou ter o trabalho de preparar uma nova cultura, concluiu o sábio, aceitando finalmente o sobretudo que a mulher lhe estendia. O eco destas histórias desvanece-se agora, mas a memória do que ouvimos permanece connosco. No silêncio do tempo aguardam-nos incontáveis outras vozes, suspensas e prontas a ser descobertas. Voltarei em breve para lhes dar vida e partilhá-las consigo. Obrigado por escutar.